orar por você e com você, né? Eu quero fazer algo diferente essa noite. Eu quero que, se você está passando por algum dos problemas que eu vou dizer agora, que você levante a mão, ok? E permaneça com a mão levantada. Se você está passando por alguma doença, tem algum problema de saúde, levante sua mão, por favor. Se você tem algum problema financeiro, desemprego, as portas fechadas, levante sua mão também. Se você tem algum problema na sua casa, na sua família relacional, briga entre parentes, no casamento, eu vou pedir para você também levantar a mão. Eu quero olhar para você que está com problemas emocionais, está cansado, desgastado, ansioso, que você também levante a mão. Tá vendo? Temos várias pessoas com a mão levantada. Você que não levantou a mão, eu vou pedir para você encostar nessas pessoas agora. Se ela estiver na sua frente, põe a mão nela. Se ela estiver do seu lado, põe a mão nela. Para a gente orar por essas pessoas juntos. Permaneça com a mão levantada para a gente identificar. Pode colocar a mão, encosta, para essa pessoa saber que tem alguém orando por ela. Vamos orar juntos. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós estamos aqui como igreja. Nós estamos aqui como o teu corpo. Demonstração clara de quem o Senhor é nessa terra. Muito obrigado por isso. Obrigado pelo privilégio que nós temos um lugar para chamar de extensão da nossa família. Muito obrigado por isso. E nós queremos, Pai, essa noite, colocar em especial diante do altar do Senhor essas pessoas que levantaram as mãos. Tem pessoas aqui com problemas de saúde, coisas que talvez os médicos nem saibam o que é, mas o Senhor é o médico dos médicos, aquele que pode fazer o impossível. E nós estamos pedindo, toca no organismo dessas pessoas em nome de Jesus. Vai curando, restaurando, toca no entendimento dos médicos para que eles saibam tratar essas coisas em nome de Jesus. Que a nossa igreja seja um farol, um local onde a gente possa testemunhar milagres na nossa saúde, Pai. Eu quero tocar as pessoas que levantaram as mãos, estão com problemas financeiros, estão com dificuldades. Nós sabemos, Pai, que os tempos estão difíceis, está tudo muito confuso, mas abre as comportas do céu e abençoa essas pessoas, Pai, com novas oportunidades de novos trabalhos, de novas fontes de renda. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos pelas pessoas que estão com problemas no seu casamento, na sua família, com os filhos. Vai dando libertação, Pai. Vem restaurando laços que foram quebrados, em nome de Jesus. Que a paz reine nesses lares, que o amor cristão transborde nos relacionamentos, que transpasse a vida de cada casal, de cada família. Te pedimos pelas pessoas que estão com angústias, com doenças na alma, Pai, com ansiedade, com medo, com angústia, Pai, em nome de Jesus, vem dando renovo ao coração dessas pessoas, que a paz que excede todo entendimento encontre lugar no coração delas, que elas entendam que a segurança, que a vida dela está em Cristo, e se temos Cristo, temos tudo o que precisamos para viver. Em nome de Jesus, abençoa este culto, Pai, vem estar com a gente. Nós pedimos, nós clamamos, cumpre o que o Senhor já destinou para esta noite e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cultuar o Senhor. Já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti.
todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Tu és santo, Deus, digno de todo louvor, toda glória. Incomparável, inabalável, Deus, não há nenhum Deus como Tu. Entra nessa igreja, Deus, receba esse louvor, Pai. Quebranta o coração da igreja, Pai, para que a gente possa promover um louvor que seja agradável a Ti, Deus. Só Tu és
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de és invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Então, amém, amém. Aplauda o Senhor. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti?
seja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh, Santo Espírito, teu reino quero ver. Oh, Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. A igreja. Então minha Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Toda honra e toda glória seja a ti, Pai. Uma salva de palmas a Deus, porque Ele merece. Ele é digno de toda honra e toda glória e todo. Pode ser sentado. Glória a Deus. Louvado seja Deus, porque podemos adorá-lo. Aleluia. Abra sua Bíblia aí em Neemias, por favor. Começamos uma série hoje, não no livro inteiro, mas especialmente primeira parte. Obrigado. Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 11. Neemias, capítulo 1.
Se vocês acharam, acompanhem a leitura, por favor. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, novembro, dezembro, no ano 20º do reinado do rei Artaxerxes, estando eu na cidade de Suzã, capital medo-persa, veio Hanani, um dos meus irmãos, provavelmente irmão de sangue de Neemias, veio de Jerusalém, a capital medo-persa, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Esse barulho é do microfone, não? Acho que não. Tendo eu ouvido estas palavras, Neemias, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos, se inclui Neemias na confissão, cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, Jerusalém, o seu território, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos. Lembre que Neemias está orando, falando para os judeus que estão lá em miséria, que estavam em cativeiro. São teus servos, o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje. Neemias está falando sobre a iniciativa e a decisão dele de levar o problema ao rei Artaxerxes. Seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê, graça perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que hoje o Teu Espírito Santo se manifeste entre nós, pela exposição da Tua Palavra, que ela é viva e eficaz, e que o poder da Tua Palavra, instrumentalizada pelo Teu Espírito Santo, transforme a nossa vida para sempre.
em nome de Jesus. Amém. A nova série que eu me propus a compartilhar com vocês ao longo do ano tem como título Servir é a maneira cristã de amar. Como a gente ama? Servindo. Não precisa ser necessariamente num cargo na igreja. Cristãos servem com cargo ou sem cargo. O nosso chamado é para servir. Servir é a maneira cristã de amar. Interessante, a palavra cristão aparece apenas 3 vezes em todo o Novo Testamento. Atos e em Pedro. 2 vezes em Atos e 1 vez em Pedro. A palavra discípulo aparece 246 vezes. A palavra discípulo. E a palavra escravo, se referindo aos cristãos, ela aparece 124 vezes no original. Então, quem é o cristão? O cristão é um discípulo que ama através do serviço. É isso que é o cristão, um discípulo que ama. Neemias aparece no ano 444, servindo no Império Medo-Persa. Um cristão de calibre incomum. Deveria ser comum, mas não é, não porque a gente não possa. É porque a gente tem os nossos problemas. E ele está servindo a Deus no mundo. Ele está servindo a Deus no mundo. É interessante. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa dizendo que ela foi convidada pela família para uma festa da família. Festa da família. E naquela festa houve palavrões, bebidas, primos, cunhado não é parente, né? Estou brincando, tá, gente? É assim, primos, cunhado, irmãos, tios, tal. E aquela pessoa teve angústia porque não se identificava com... E eu entendo essa angústia, tá? Eu entendo. Porque é difícil você ficar ouvindo palavrões, né? Mas a Bíblia diz que é aí, nesse lugar, que nós servimos. É aí. É aí. E Neemias estava servindo aí. E se destacando porque ele era copeiro do rei. Copeiro, gente, era o cara que experimentava o vinho do rei, porque era muito comum os reis serem assassinados, envenenados pelo vinho. E ele era supervisor da comida do palácio. Então, assim, ele experimentava tudo. Se alguém tinha que morrer envenenado, seria Neemias. E todos os comentaristas concordam que ele era um papel, talvez, o mais importante depois do rei Artaxerxes. Ele era um conselheiro do rei. Veja, um judeu que foi para esse país como escravo, cativo, e lá o seu testemunho o levou ao mais alto escalão para servir a Deus no mundo. No mundo. E Neemias está 142 anos distante do primeiro cativeiro. Não, do segundo cativeiro, que é o... O primeiro cativeiro foi as tribos do norte e o segundo as tribos do sul. O primeiro foi em 722 e o segundo em 586. Então ele está distante do primeiro cativeiro da tribo do sul, 142 anos. Das tribos do norte, 278 anos. Da primeira leva que voltou, porque eles voltaram para Jerusalém, lembra? Eles foram levados cativos. E eles voltaram para Jerusalém em 3 levas. A primeira leva, sob a coordenação e liderança de Zorobabel, que trabalharam na construção do templo. Você lê Ageu lá, vai falar sobre isso. A segunda leva, sob Esdra, quase 50 anos atrás,
E ele foi há mais ou menos 50 não, quase 50 anos atrás, e ele lá por volta do ano 244. Então, veja, ele estava muito distante do cativeiro, do que aconteceu com o povo, bem distante. E aí o que acontece? Ele recebe a visita do seu irmão e de uma comitiva que veio de Jerusalém, 1.500 quilômetros. Essa viagem deveria demorar por volta de uns 6 meses, eu acho. Eu estou assim bastante triste porque a minha filha foi morar em Macapá. Só que Macapá é no extremo do nosso país, né? Nós estamos no outro extremo, é lá no final mesmo, por causa do esposo que foi a trabalho. Falei assim, gente, como é que eu vou fazer para ir para Macapá? Gente, 6 horas de avião. Eles demoravam 6 meses para uma viagem com essa ou mais. E eu quero conversar sobre vocês, sobre Neemias, porque Neemias nasceu no cativeiro. Neemias conheceu a história do povo de Israel pelos pais e pelas tradições. Ele se converteu lá, no Império Medo-Persa, ou talvez no Império Babilônico, que foi sucedido pelo Império Medo-Persa. Se converteu lá. Está distante da tragédia. Distante da tragédia. E eu queria conversar com vocês hoje, pensando, como que seria o coração de um servo? Para mim, Neemias tem o coração de um servo. Vejam, Neemias não é um homem fraco. Se você lê a história dele, leia o livro de Neemias, ele não é um homem fraco. Aliás, ele é um homem agressivo. Tem um momento lá que o povo desobedece, o texto diz que ele pega as pessoas pelo cabelo. Seu bando de desobedientes! Não estou justificando nem dizendo que isso é elogiável não, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou falando que ele não era um homem frouxo, mas ele era um homem servo. Servo. E eu queria ver com vocês, tentar ver com vocês, o coração de um servo. Se você olhar o versículo 1, há um detalhe bem interessante de Neemias. Neemias não ficou sabendo dos problemas porque a comitiva trouxe um relatório. Ó, Neemias, queremos informar você do que aconteceu lá. Se você anotou o texto, você percebeu o detalhe, né? O detalhe é o seguinte: Neemias perguntou. Perguntou. Está lá no versículo 1, 2. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então eu lhes perguntei, como é que estão os meus irmãos? Como é que está Jerusalém? Primeiro princípio que eu vejo no coração de um servo, é que uma pessoa que tem um coração de servo, ela é proativa em relação à necessidade dos outros. Proativo, intencional, tem iniciativa, se preocupa, não espera as pessoas levarem para ela os problemas. Ah, eu sei que você já está me julgando. É, pastor, eu não vejo você assim comigo. Tem gente que faz isso. Eu também não consigo, né? A gente atende muita gente. Essa semana, eu acho que eu fui já em 5 ou 6 pessoas, mas tem uma batelada de pessoas para visitar. Saí do hospital para uma visita, de uma visita para um velório. Então, assim, eu tenho tentado, eu não sou perfeito. Aliás, eu estou muito, mas muito longe disso, hein, gente? Muito longe, muito longe. Mas Deus é que conhece o nosso coração, quem julga é Deus, nem eu me julgo a mim mesmo, né? Eu oro a Deus falando, Senhor, dá o teu veredito sobre o meu coração, e que eu não dê esse veredito. Dá esse veredito, fala o que o Senhor vê dentro de mim. E Neemias pergunta, então olha, há uma coisa em Neemias, ele foi mobilizado, ele viu miséria, ele foi mobilizado, ele teve empatia, ele perguntou, ele mostra interesse. Um dos princípios mais terríveis que eu aprendi na vida e mais difíceis de ser praticado é o seguinte:
Quando você toma conhecimento de uma necessidade ou problema, Deus quer que você se torne responsável e seja a solução para esse problema. Eu vou repetir esse princípio. Quando você toma conhecimento da necessidade ou de um problema, Deus quer que você se torne responsável diante dele para que essa necessidade seja resolvida. Quando você tem conhecimento de um problema, Deus não quer que você transfira a responsabilidade para o outro. Deus quer que você seja a resposta para o problema. E isso é bíblico. E para mim é angustiante. É um princípio que, se você não estiver bem com Deus, sabendo que Deus, o que Ele coloca sobre nós é motivo de alegria e não de pesar, você se enrosca. Porque pensa comigo, quem é que entrou em contato com alguma demanda ou alguma necessidade de uma outra pessoa nessa semana? Levante a mão, por favor. Que você entrou em contato, qualquer necessidade. Quem entrou? Muita gente. Então, esse texto está dizendo assim, você é responsável para atender essa demanda. Não é difícil? Se você não tiver a graça de Deus, fica pesado a vida. Muito pesado. E há outros textos bíblicos que comprovam isso. Você quer ver? Vou ler para você 2 textos. Primeiro, Tiago 2,15. Tiago. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade de alimento cotidiano, qualquer de vocês disser, vá em paz, aquecei-vos, fartai-vos. Fartai-vos com o quê? Vá em paz e fica tranquilo com o que se eles não têm? Sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé sem obras é morta. Ele fala assim, qualquer um de vocês teve uma demanda, descobriu, percebeu uma necessidade e disse assim, isso não é problema meu, vá em paz, irmão. Fala assim, onde é que está a sua fé e o seu coração? Quando você entra em contato com uma necessidade, Deus quer que você seja a resposta para essa necessidade. Outro texto, 1 João 3,17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechares o coração, como pode permanecer nele, em você que vê isso, o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Como eu reajo às necessidades e às demandas, fala muito a respeito de quem eu sou. Como você reage às necessidades e às demandas, fala muito de quem você é. Neemias procurou saber, não esperou a necessidade vir. Procurou saber, mostrou interesse. Ele demonstrou compaixão, ele foi orar. E eu quero dizer para você que, como você reage às demandas, às necessidades, aos problemas, está dizendo para você se o seu coração é um coração de servo ou não. Bom, é verdade que nós temos que discernir os aproveitadores, porque tem embusteiros e até os preguiçosos. Porque a gente fala assim, tenha misericórdia. Pois é. Você sabia que tem um texto na Bíblia, lá em Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que diz, aquele que não trabalha não come? Você não trabalha, você vai passar fome. De uma forma geral, a Bíblia fala assim, o cara não trabalha, vai passar fome, não coma. Porque quer comer, tem que trabalhar. Então assim, tem muita gente que quer se aproveitar de você e de mim. É verdade? Então cuidado com isso. Porque o pessoal do mundo acha que crente é tudo trouxa. É verdade. Porém, fazer essa avaliação é muito complicada. Quem é aproveitador? É muito complicado. Então, assim, a gente vai trabalhando, vai fazendo, vai dando, vai ajudando. E Neemias, ele tomou essa iniciativa. A Bíblia diz assim, Romanos 12, 13, compartilhar as necessidades dos santos. Ele está dizendo, toma a iniciativa de ter comunhão com a dor do outro. Toma a iniciativa de ter comunhão com o padecimento. Toma a iniciativa de ter comunhão com a tristeza, com a carência. Eu disse hoje no trabalho com crianças, lá em cima, que Deus tem preferência por pobres, viúvas, presos, pessoas em condição de vulnerabilidade,
pessoas em condição de tristeza, das crianças, do órfão. Deus tem preferência por essa gente. Porque Deus é um Deus que tem compaixão de quem sofre, seja qual for o estado. E a coisa mais importante de um coração de servo, quando se compadece e tem iniciativa, é um reflexo de que o pulsar do coração dele está em sintonia com o pulsar do coração de Deus. O coração de Deus bate pelos necessitados. Então, assim, eu só oro, né, meu irmão? Porque o meu coração bate por mim. Sabe por que meu coração bate? Pelas minhas necessidades, pelos meus problemas. Eu só oro. Senhor, tem misericórdia de mim. Que o meu coração se volte para o meu irmão, para as dores. É curioso que Jerusalém aqui, que está em frangalhos, para mim ela é um símbolo para nós, não só da igreja, mas do mundo. Porque quem está em frangalhos hoje? O mundo? Mas a igreja também. A igreja está em frangalhos. Gente, é assustador o que está acontecendo. Às vezes eu fico olhando as redes sociais, eu vejo cada esquisitice, eu falei, meu Deus, onde que nós fomos parar? Quando alguns pastores falaram assim, eu tenho medo do crescimento da igreja evangélica, hoje eu entendo. Porque a igreja cresceu. Sabe quando uma pessoa com problemas de saúde, hormonais, começa a crescer mais, se torna enorme, mas enorme, enorme, só que a estrutura não acompanha o crescimento, a pessoa não tem a agilidade nas pernas, ele anda todo desengonçado. Isso é a igreja. Ela cresceu, mas ela é esse organismo. A igreja está assim. Então, a minha pergunta é: onde estão as demandas? Pastor, eu conheço todas as demandas. Não conheço todas. Eu não conheço todas as demandas aqui. Mas nós conhecemos as demandas mais importantes. Elas já estão aí. O mundo está quebrado, a igreja está quebrada. Quais são as minhas demandas? Cuidar da igreja e cuidar do mundo. Essas são as minhas demandas. Porque está quebrado. Eu e você estamos quebrados. Precisamos uns dos outros. Precisamos, estamos quebrados. Nós precisamos de ajuda. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Não tem ninguém aqui inteiro. Está todo mundo quebrado. Todo mundo quebrado. E aqui Neemias, ele se mostra sensível. Ele começa a refletir, pensar, orar, buscar a Deus, pedindo direção, as demandas que chegam ao seu coração. Veja o versículo 4. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Eu quero dizer para você, daqui a pouco, o que o texto diz sobre quantos dias Neemias lamentou. No versículo 5 a 10, ele vai orar. Orar. Por quê? Ele descobriu uma demanda. Ele descobriu uma necessidade. Ele vai orar, Senhor, e agora? O que eu faço com isso? Porque algumas demandas eu tenho condições, inclusive materiais, de resolver. Eu tenho. Algumas demandas eu tenho condições. Outras que vêm, eu não me sinto em condições de resolver. Isso não significa que eu não sou responsável e que não tenho que fazer alguma coisa. Mas eu tenho que fazer o que Neemias fez aqui. Eu tenho uma demanda, eu preciso orar por isso. O coração de servo vai falar para Deus, Deus, e agora? Chegou para mim, o que eu faço? O que eu faço, meu Deus? Deus, eu não quero saber o que fulano, cicrano, não quero saber o que ninguém pensa sobre isso. Eu quero saber o que o Senhor pensa sobre essa demanda que chegou ao meu coração. E eu quero graça. E eu quero ouvir a tua voz. Ele vai orar. E ele vai orar, não é uma oração qualquer, viu, meus irmãos? É oração de alma. Ele fala, eles pecaram, eu sei, Senhor, que eles são responsáveis pelo que estão passando, e eu me coloco lá, nós pecamos, a minha casa pecou, mas, Senhor, eles são o teu povo, então me dá graça. O que eu vou fazer, meu Deus? O que eu vou fazer? Me ajuda. Me ajuda. Tem dois aspectos do serviço
que eu queria destacar para vocês do serviço que nós temos que dar a Deus. Primeiro, as demandas que chegam até nós, elas precisam ser objeto de profunda reflexão e, humanamente, ela deve gerar em nós hesitação e vontade de fugir. Eu estou dizendo para você, as demandas devem chegar a nós com profunda reflexão e, humanamente, você tem que ter vontade de fugir. Porque no Novo Testamento e no Velho, nós encontramos, quando Deus chama as pessoas, apresenta a demanda do reino, eles não são impulsivos e afoitos, como a maioria de nós, que atende apelos sem pensar nas implicações, vai. Não, o povo de Deus, os homens sérios não fazem isso. Se você pegar a lista de alguns, eu vou citar alguns aqui, Moisés, Jeremias, Isaías, Jonas, Marcos, lá no Novo Testamento, Pedro, Gideão, Paulo, todos esses homens, eles disseram, eu não estou pronto, eu não sou essa pessoa, eu sou indigno. Paulo falou isso. Pedro disse, afasta de mim. Jonas, quando Deus chamou, ele foi para o lado oposto. Jeremias disse, Senhor, eu sou uma criança. Moisés falou, manda outro. Gideão falou, Senhor, eu vou botar a prova porque eu não quero ir. Você sabe por que isso? Primeiro, porque nós somos egoístas. Nós somos egoístas. E as demandas são realmente grandiosas. Para que Deus me chama? Para algo grandioso. Eu não dou conta. E aí a minha vontade é fugir. Você sabe quanto tempo Neemias orou? Aparece 2 meses aí no texto. Versículo 1, novembro e dezembro. Nisan, capítulo 2, versículo 1, que é abril e maio. Março, abril. E os comentaristas dizem que Neemias orou durante 6 meses. O que Neemias fez durante 6 meses, meus irmãos? Orou, jejuou e falou, Senhor, isso aqui não é para mim. Senhor, olha, eu estou vendo, eu sei que eu tenho que servir, eu quero servir. Mas, Senhor, olha as implicações. Isso vai trazer demandas, cuidar de uma cidade, resolver o problema de uma cidade arrasada. E eu não tenho recurso, e provavelmente eu vou ter que pedir ao rei. Você sabe que o copeiro, Neemias, um conselheiro, se ele entrar na presença do rei, com um olhar estranho, ele podia morrer. Você lembra que Esther ficou com medo de entrar na presença do seu esposo? Porque ela podia morrer também. O rei era um negócio poderoso, né? Então, ele orou 6 meses. Ficou pensando nas implicações. É interessante, eu lembrei de um texto do Novo Testamento, Lucas 14. Um texto que diz assim, qual de vocês que, ao construir uma torre, não assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Você sabe sobre o que esse texto está falando? Sobre discipulado. Tanto é que ele termina assim, Lucas 14, 27 a 33. Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E ele começa assim, qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Sabe o que é o discipulado? O discipulado é um chamado para morrer para você mesmo. Esse é o chamado, para você morrer para você, para a sua vontade, para os seus planos, para os seus sonhos. E não é que você não vai ter sonhos, você vai ter os sonhos de Deus. E eles serão melhores, eles vão trazer felicidade para você. Mas para você viver os sonhos de Deus, você tem que morrer. Esse é o chamado do discipulado. Aí Jesus e Lucas diz assim, olha, você quer isso? Tudo bem, você tem que querer. Mas antes, coloque no papel o custo disso, porque vai ter um custo. Vai ter um custo. Então, a primeira coisa da chamada para o serviço é que a primeira reação que eu tenho é de fugir, porque a demanda é muito grande. Jeremias chega a dizer assim, Senhor, quando o Senhor me chamou e eu aceitei, eu fui enganado.
Na verdade, ele se sentia enganado porque ele não tinha noção da grandeza e das implicações do chamado. Por isso ele falou, eu sou uma criança, não quero. É isso. Tudo bem, você não tem se envolvido porque você entende que é muito difícil. Eu entendo isso. Essa é a primeira implicação. Mas a segunda, depois que você entrega, você consagra e você coloca a sua vida no altar de Deus, a resposta consciente ao chamado será vivida com grande alegria e prazer. Olha o que Neemias diz no versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Ele já decidiu o que vai fazer. Já está decidido. Esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Olha que interessante, que se agradam, que têm alegria, que têm prazer em servir a Deus, não importa o custo. Depois que você pesou, refletiu, você entende o chamado, aí, meu amigo, é alegria e prazer. Eu vim para que tenham vida, vida em abundante, em tudo dá graça. Alegrai-vos no Senhor. Eu desprezei tudo, tudo se tornou esterco pela alegria de servir a Cristo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Depois que você entende a grandeza do chamado, você é capaz de fazer qualquer sacrifício para Deus. Qualquer sacrifício. Então, assim, Neemias entendeu o chamado de Deus. E ele foi e colocou suas angústias, seu pesar, seus medos diante de Deus. E depois de pesar, entender a grandeza do chamado de Deus, ele disse sim. Então eu não estou dizendo para você que você tem que sair daqui hoje e dizer assim, amanhã minha vida vai começar a mudar. Não, mas eu quero chamar você para pesar, pensar. E orar ao Espírito Santo, que ele te dê compreensão da beleza e da grandeza que é servir a Jesus. Não há vida melhor. E mesmo com todas as angústias do ministério, eu não quero outra vida. Eu não quero. Eu não quero outra vida. E a última coisa que eu vejo aqui em Neemias, é que Neemias buscou a ajuda de Deus para fazer o que ele entendeu que tinha que ser feito. Porque nesse versículo que eu acabei de ler, versículo 11, ele diz assim, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Aí ele diz assim, concede que seja bem sucedido hoje, ele vai falar com o rei, teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Servir é um desafio que nós não damos conta. Por isso Neemias vai a Deus e fala, agora, Senhor, eu tomei a decisão, eu preciso de graça, dá mercê, me ajuda, abre as portas. Precisa orar, precisa buscar a ajuda de Deus. Mas é interessante que não só isso, Neemias também entendeu que ele precisava de parceiros e não podia fazer o trabalho de Deus sozinho. Porque se você prestar atenção, ele diz assim, ouve a oração do teu servo e a dos seus servos que se agradam de temer o nome do Senhor. Nós precisamos de parceiros para fazer a obra de Deus. E por quê? Porque quando Deus trouxer demandas para você, e elas vão aparecer, pode esperar, vai servir a Deus, as demandas vão surgir. Quando Deus trouxer demandas para você que você não dá conta, você vai mobilizar a sua rede de apoio. Nós precisamos. Esses dias uma pessoa me ligou, um pastor, eu preciso de ajuda, minha conta de luz sem pagar, e eu não tinha como ajudá-lo. No momento eu não tinha. Liguei para a igreja, falei com a irmã Terezinha, nós temos um ministério chamado Dorcas, Dorcas, que você pode colaborar de que maneira? Você pode dar qualquer oferta mensal, e essas ofertas servem para ajudar essas pessoas. Falei, tem dinheiro, irmã Terezinha? Cá me ligou, tem. Então, dá o Pix do pastor e nós mandamos o valor para ele pagar a conta de luz. Eu não tinha como ajudar naquele momento, mas a gente tem uma rede de apoio. Nós precisamos de pessoas. Qualquer ministério precisa de pessoas. E qualquer pessoa precisa de pessoas. Eu preciso de pessoas. Quando Jesus mandou os discípulos, ele não mandou os solitários, você lembra? Ele mandou de 2 em 2. Deus não quer que você faça a obra sozinho. Por quê? A pior coisa do ministério
é você se sentir sozinho. E em alguns momentos eu me sinto assim, sozinho. Em muitos momentos eu me sinto assim, sozinho. Isso é muito ruim para o ministério. Deus não quer isso de mim nem de você. Quer que você tenha parceiros que vão trabalhar com você. E é interessante aqui que essa rede de apoio não é qualquer rede, por isso eu quero dizer para você, são servos que se agradam em temer o nome do Senhor. Uma das coisas que nos ajuda é você se associar com pessoas que amam e temem, se agradam de Deus, estão prontas para servir a Deus. Olha só, nós devemos amar e nos relacionarmos com todas as pessoas, mas para fazer a obra de Deus, a gente precisa se associar com pessoas que queiram fazer a obra de Deus. Então, você não pode andar sozinho, essas pessoas temem a Deus, essas pessoas amam a Deus. E eu, quando olhei a história de Neemias e fiquei pensando, coração de servo, me impressionou numa coisa. Neemias, ele não tinha nenhuma motivação externa, ou cobrança, ou pressão, para fazer o que ele tinha que fazer. As pessoas não foram cobrar dele, não foram exigir dele, foram apenas visitar. Ele tomou a iniciativa de perguntar. A maioria da principal liderança já tinha saído, voltado para Jerusalém. Restavam poucos judeus e a maior liderança, provavelmente, a liderança mais forte era de Neemias. Então não havia cobrança, eles estavam numa terra estranha, não havia igreja, não havia pastor, não tinha nada que pudesse mobilizá-lo de forma escusa. Mas esse homem toma a decisão de servir a Deus. Sem influências. Não deixou-se afetado por nenhum tipo de influência. Eu tenho falado aqui que nós somos afetados pelo lugar onde nós estamos. E nós somos afetados sem perceber que nós somos afetados. Falei isso num domingo de manhã aqui. Nós assumimos posturas e convicções de outras pessoas sem julgar se as posturas e as convicções das outras pessoas são corretas. Nós tendemos a ir com a maioria. E a maioria nem sempre está certa. Nem sempre está certa. E eu acho que a igreja sofreu uma mudança de alguns anos para cá interessante. Eu não sei se você concorda comigo que eu vou dizer, mas a igreja durante muito tempo ela foi moralista, não é ética e nem moral, é moralista. Tem um viés em relação à moral, legalista. Então a igreja foi legalista, foi tradicionalista, não conservador, eu sou conservador, mas eu não sou tradicionalista. A tradição não tem o peso para mim da palavra de Deus. Tradição, às vezes, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Mas a igreja foi tradicionalista e ela foi ritualista. Durante muito tempo, nossas igrejas estiveram lotadas e uma das razões, algumas razões que eu pesei aqui, mas uma delas é por causa do legalismo, do ritualismo, da culpa, das ameaças, das punições. Houve uma época que a aparência da igreja era suntuosa e formal. E a gente achava isso muito elegante, né? A Igreja Batista da Penha, da onde eu vim para cá, fui seminarista, eles tinham um negócio lá chamado carrilhão, que é a música inicial. A hora que tocava essa música, aí os diáconos iam entrando em fila, os diáconos na igreja, tocando a música, os diáconos, aí eles sentam na primeira cadeira. Bom, sem considerar que são diáconos e o que você acha disso? Qual a impressão que você tem? Essas pessoas que sentam nos primeiros lugares. Eu fico com uma impressão muito ruim. Esquece que são diáconos, que são líderes. Você está lá batendo para entrar na igreja, mas tem uma fileira inteira aqui só para os diáconos. Né? E aí depois entra o pastor. Aí o pastor sobe no púlpito, tem uma cadeira que parece um trono. Nós tínhamos também, tá? Nós tínhamos uma cadeira aqui que era enorme, quando eu sentava, meus pés ficavam balançando. Não é porque eu sou baixo, não ria. Não ria! Se você me chamar de baixinho, eu vou ficar com raiva. Meus pés ficavam balançando assim, né?
Eu não sei o que eles fizeram aquela cadeira, mas graças a Deus sumiu aquele negócio. O pastor senta naquela cadeira que parece um trono, os diáconos todos em pé. Aí ele faz assim, ó. Aí todo mundo senta. O crente vê isso, ó, assim, nossa, que coisa linda. Tudo bem, eu não estou aqui detonando a igreja das suas tradições. Mas isso é tradicionalismo. Isso não é Bíblia. Você está entendendo? Isso é tradicionalismo. Nem é conservadorismo, é tradicionalismo. A tradição criou algumas coisas e nós praticamos, não importa. Está aí, a gente faz também. A igreja era dura, ilegalista e ameaçadora. Quem tem mais de 20 anos de vida cristã, levanta a mão aqui, por favor. 20 anos. Mais de 20... Olha, metade acho que não vai saber do que eu vou falar aqui. Você vinha na igreja, o pastor dizia assim, semana que vem, domingo tem jogo do Corinthians. Corinthians e Santos, ou Corinthians e Palmeiras. Né, Daniel? Esconde não, miserável. Corinthians e Palmeiras. Se você não vier à igreja por causa de jogo e Jesus voltar, você vai para o inferno. Quem já ouviu essa mensagem aqui na igreja? Deus tem misericórdia. Não foi de mim não, né? Ai, graças a Deus. Também, né, pastor? Então, você não podia ficar pelado em casa. Vai para o inferno. Jesus voltar, se ficar tomando banho pelado, você vai para o inferno. É. E aí a gente vinha para a igreja, gente. A gente vinha. Aí você fala assim, que benção esse povo fiel a Deus. Fiel a Deus? Fiel a Deus? Veio por causa de medo. Ou então as promessas, né? Dê o dízimo, Deus vai te abençoar. Dê o dízimo, Deus vai te abençoar. Eu não preciso desse tipo de bênção. Por quê? Porque a Bíblia fala que eu já fui abençoado com toda sorte de bênção. E eu não dou o dízimo para esperar retorno de Deus, prosperidade, não. Eu dou porque eu tenho que dar, eu tenho que contribuir com o reino de Deus, tenho que ofertar e tenho que ser generoso. E se eu tiver problema financeiro, eu vou orar a Deus, pedir misericórdia, mas não vou, Deus não está me abençoando, eu sou fiel. Então, ser fiel, você quer que eu te dê porque você está dando dízimo, isso é uma troca, barganha. Mas tem muita gente que dava o dízimo nessa expectativa. É um investimento num mecanismo de rendimento. Vai ter retorno. E aí as pessoas davam dízimo. Porque, né? Bom, aí o que aconteceu? Pastores como eu começaram a pregar sobre graça. Como eu. Há alguns anos eu tenho pregado sobre isso. Irmão, a Bíblia fala que você tem que contribuir, mas se você não faz com amor, não dá não. Fica para você. Se você não entende o que é isso aqui, Deus não vai te amaldiçoar não, porque a Bíblia fala, meu irmão, que Deus faz chover bênção sobre maus e bons. Está lá em Mateus. Então, meu amigo, fica tranquilo, Deus não vai te amaldiçoar porque você não está dando dízimo não. A gente vem falando que se você ficar domingo em casa, porque está cansado, cara, está tudo certo, Deus vai te amaldiçoar, se Jesus voltar, você vai com Ele, fica tranquilo. A gente tem falado isso. Tem tirado esse medo do povo. Se você não der, Deus vai mandar gafanhoto, tua geladeira vai queimar, teu carro vai quebrar, Ele vai mandar doença para você, a coisa vai ficar medonha. Dá logo, meu irmão, dá logo. Mentira! Mas a gente faz isso. Um dia eu conversando com uma pessoa que frequentava uma igreja pentecostal,
que os cultos eram lotados, cultos de quarta-feira. Eu fui falar, como é que funciona a coisa lá? Rapaz, o pessoal legal. Eu falei, ó, vou dizer um negócio para você, não conta para ninguém não, tá? Boca pequena aqui. O nosso pastor diz o seguinte, Benjamin, quantas pessoas envolvidas na liderança da igreja, contando louvor, coral, tem aqui mais ou menos? A gente já fez essa conta? Não, coral, contando coral, dá mais. A gente fez uma conta que dava mais de 150 pessoas. Né? Bom, o que o pastor faz? Chama esse pessoal todo e diz assim, ó, se não vier nos cultos, se não vier nas reuniões, ó. E aí, o que acontece, pastor? O pessoal vai. Todo mundo com medo do pastor, todo mundo vai. Aí a gente faz aqui, meu irmão, ó, nós fomos chamados para a liberdade. Liberdade. Bom, o que aconteceu? A igreja foi para um outro extremo. E isso é um problema. Agora, qual que é o problema? É o problema da graça? Da pregação? Não, não é o problema da graça. O problema é o coração do crente. Não é a graça. Porque eu digo assim, não vou não. Chega alguém em casa, o que a gente fazia antes? Chega alguém na nossa casa no domingo. O que você fazia? Você fala assim, ó, querido, puxa vida, é uma alegria servi-lo, você pode ficar à vontade, você não precisa ir no culto, mas eu preciso ir para o culto, depois eu volto. Não era assim que a gente fazia? Hoje, qualquer coisa é motivo para não vir no culto. É o outro extremo. Mas pastor, qual que é o problema? Problema nenhum. Deus não vai te punir por causa dessa... Mas olha, a questão é, a seriedade nessa decisão, a responsabilidade nessa decisão, a oração diante de Deus, a temor de Deus nessa decisão, se há, fique em casa, glória a Deus. Mas não só essa, qualquer decisão que a gente toma em relação ao reino de Deus, a gente tem que fazer com peso, com temor. Não importa se está todo mundo fazendo, não importa para mim. Importa para mim o que é correto. E sabe o que a gente dizia antigamente? Se você ficou em casa com seus familiares, você é um idólatra. A gente dizia isso. Chamava o pessoal de idólatra. Por que eu sou idólatra? Porque você preferiu a família a Deus. Está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então você está colocando Deus em segundo lugar. Idólatra. Não é idólatra. Não é idólatra. Mas a gente tem que perguntar para a gente se a gente não está no outro extremo da graça. Porque o problema não é a pregação da graça. Irmão, eu vou dizer um negócio para você. Ó. Eu acredito que Jesus Cristo na cruz do Calvário, louvado seja o nome do Senhor, perdoou os meus pecados do passado, perdoou os meus pecados do presente e perdoou todos os meus pecados que eu ainda vou pecar. Todos! Diz assim, ó, o escrito de dívida que pesava contra você, Jesus colocou lá na cruz. Está perdoado. Ele disse assim, ó, está concluído, está consumado, ninguém mais é condenado. Em Cristo não é condenação. Então você está livre, meu irmão. Agora, essa mensagem te dá liberdade para você pecar, você não entendeu nada sobre graça. Nada. Porque eu olho para o pecado, e a Bíblia diz assim, aqueles que pecam contra mim, violentam a sua própria alma. O salário do pecado é a morte. Não, Deus não precisa me punir por causa do meu pecado. O pecado se encarrega de fazer isso. Você entendeu o que eu disse? Deus não precisa te punir por causa do teu pecado. O teu pecado se encarrega de fazer isso. E eu sei disso, então eu quero a distância do pecado. Quero distância. A graça de Deus, o amor de Deus me constrange a viver longe do pecado e a servir com muito mais radicalidade do que no passado. O problema dessas pessoas que, está tudo certo, posso fazer, eu não vou dar o dízimo, Deus entende. Você tem que avaliar se isso está fazendo em oração, em temor. Se você falar para mim, pastor, eu estava em oração, diante de Deus, olha, eu não tenho interesses pessoais, não sou egoísta, sou generoso, mas Deus falou que esse mês não é para dar. Glória a Deus, Deus te abençoe. O problema é seu de Deus.
Eu fiz essa oração todos os dias da minha vida. Eu não fiquei um mês na minha vida sem contribuir. Nunca. E olha que eu já passei profundas necessidades. Mas eu fui orar. E Deus falou ao meu coração, seja fiel. Porque é bom ser fiel. Não estou falando de promessa, não. Fidelidade. Aprender a ser fiel quando a gente tem ações e acontecimentos que querem nos levar para a infidelidade. Eu decidi continuar sendo fiel. Por isso, esse texto me ensina. Neemias era um homem que tinha um coração de servo. Deus quer que você diga sim hoje para a obra dele. Jerusalém é a igreja e o mundo. Em miséria, quebrada, as demandas já estão batendo à nossa porta. Nós já temos demandas. Temos demandas. E não tem ninguém que possa dizer, não estou fazendo nada porque não tenho o que fazer. Então você não entendeu nada das condições do mundo. O mundo e nós estamos quebrados. E Deus quer que você decida servi-lo com entendimento, como a coisa mais importante da sua vida. Como a alegria de ter encontrado sentido à existência. Aquilo que a minha mão e a sua mão tocar no serviço a Deus tem caráter eterno. Vai repercutir por toda a eternidade. Estava falando isso para a liderança hoje das crianças, que o que a gente ensina para as crianças cria nelas memórias. Vai ficar para sempre. Eu falei, você já pensou, você chegar lá no céu, encontrar um adulto que você ministrou, quando criança, e esse adulto falar para você assim, eu fui impactado pelo amor de Deus quando você me contou aquela história de Davi. Eu estava aflito e angustiado, e Deus levantou você e trouxe uma palavra de alento ao meu coração. Eu tenho uma memória poderosa disso. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Deus está chamando você e eu para servirmos. Eu queria pedir que você curvasse a sua cabeça. Eu queria orar com você. Deus não quer que você responda com medo. Deus não quer que você responda fazendo barganha. Deus não quer que você responda porque o pregador pediu. Deus não quer que você responda porque Neemias respondeu. Deus quer que você responda porque Ele deseja usar você. E esse chamado será a razão da sua maior alegria se você entender. Se você entender a realidade para a qual Deus está chamando você, você vai encontrar prazer e alegria. E Deus está chamando a gente para servir. Servir é o jeito cristão de amar. Você ama Deus, Deus está chamando você para servir. Curva a sua cabeça. Eu não sei onde você estará essa semana, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Mas não importa onde você estará. O chamado de Deus para você é: vá para servir. Vá porque Deus talvez queira que você fique na Babilônia, em Suzã, capital do império ímpio do mundo. Talvez Deus queira que você volte para a sua família, para aqueles que você se afastou porque eles não são crentes, eles têm hábitos horríveis, e talvez Deus queira que você volte para eles. Deus está chamando você para servir, e as demandas já estão aí.
E aquelas especiais, Deus quer que você pergunte. E Deus quer que você diga: Senhor, me ajuda a ajudar essas pessoas. E eu gostaria de saber se você ouviu a Deus hoje. Não a minha voz, mas a voz de Deus. E Deus falou com você que Ele continua esperando você a respeito do chamado que Ele tem feito para você. E Ele quer que você diga: Senhor, eu não sei como vou fazer, eu não sei com quem eu vou fazer, eu não sei com que recurso eu vou fazer, mas eu quero fazer. Isaías, ao ouvir a voz de Deus, que disse: a quem eu enviarei? E Isaías, depois de entender e ver a glória de Deus, disse: Senhor, envia-me a mim. É você. E é uma jornada gloriosa. Logo, logo nós estaremos à mesa com o Senhor. Que alegria, que alegria. Deus está chamando você, levante a sua mão, quero orar com você. Falou: pastor, ora por mim, eu quero. Glória a Deus, glória a Deus. Está chamando? Oh Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, pode baixar, glória a Deus, aleluia. É isso aí. É minha alegria saber que Deus, o Espírito Santo está te chamando. Está me chamando e eu quero. Eu estou aqui, Senhor. O Senhor sabe, conhece meu coração, das angústias, dos medos, mas eu estou aqui. Os meus irmãos estão no mesmo lugar, de medo, aflição e angústia, mas estão aqui dizendo: envia-me a mim. Que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, que eles sejam ousados, que eles tenham iniciativa, que eles se mobilizem para saber e que mobilizem pessoas para ajudar. E que o Teu reino cresça, em nome de Jesus. Quero convidar você para a gente terminar em pé, se você puder, se puder, vamos adorar ao Senhor cantando. Em nome de Jesus. Louvado seja o meu Senhor eterno, meu Deus, meu Deus. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Obrigado, meu Deus. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. Obrigado, Senhor. O Senhor deseja o nosso coração. Nosso coração. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós. Obrigado, Senhor. O Verbo se encarnou, Quero servir. Salvador da minha alma. Enquanto viver eu quero servir. Me ajuda. Me ajuda. Sofreu por tanto amar a humanidade. Queremos nos identificar com o coração de Jesus, que sofreu por tanto amar e escolheu amar, escolheu sofrer. Nós queremos nos identificar com a vontade do Senhor em Jesus, em nós. Cantamos, Não foi o fim. cantamos e adoramos, Senhor. Ele Aleluia. Ele ressuscitou para a nossa salvação, para a nossa alegria, para a nossa paz, para a nossa segurança. Aleluia! Ele, Jesus! Canta minha alma!
o Espírito queimando em meu ser. Louvado seja teu nome, Senhor. Amigo e protetor, queime dentro de que nós. me leva à verdade. Que a visão da cruz e do amor constrange o nosso coração. Traz luz